Você acorda no meio da noite. O quarto parece exatamente como estava quando você adormeceu. A luz da rua ainda atravessa pela janela, mas você sente que tem alguma coisa diferente. No canto do quarto, onde a escuridão parece mais intensa, há uma pessoa. Ou pelo menos alguma coisa com o formato de uma pessoa. Ela é alta e completamente enegrecida. Não tem rosto, olho ou qualquer detalhe que permita identificá-la. Ela apenas observa. Então você tenta se levantar, mas seu corpo não responde. Tenta gritar, mas nenhum som sai. E então a figura começa a se aproximar. Relatos parecidos com esses existem em diferentes países e culturas. Algumas pessoas enxergam apenas uma silhueta que desaparece quando é encarada diretamente. Outras descrevem uma figura alta usando um chapéu de abas largas. Eles receberam muitos nomes, mas hoje são conhecidos como Pessoas das Sombras. Por que tantas pessoas descrevem figuras tão parecidas? Será que isso é projeção da mente humana? Ou será que realmente tem alguma coisa entrando nos quartos durante a noite? O termo Pessoas das Sombras descreve uma aparição escura, geralmente humanoide, percebida como uma presença consciente. Ela não costuma parecer um fantasma tradicional. Não é transparente e, na maioria dos relatos, não possui rosto, roupas definidas ou qualquer característica reconhecível. É quase uma ausência de detalhes, uma forma humana completamente negra. Muitas testemunhas dizem que a figura surge primeiro pelo canto dos olhos, um movimento rápido na visão periférica. Quando a pessoa olha diretamente, não existe mais nada ali. Mas em outros relatos, a silhueta permanece parada na porta, no corredor ou ao lado da cama. E existe um detalhe ainda mais estranho. Algumas pessoas dizem que sentiram a presença antes mesmo de enxergá-la. Primeiro vem a certeza de que existe algo no quarto. Depois aparece a sombra. Grave esse detalhe, ele vai ser bem importante mais pra frente. Eu juro que eu tentei encontrar o primeiro relato de uma pessoa da sombra, mas bem, isso é impossível, já que figuras noturnas, espíritos e entidades que atacam pessoas durante o sono aparecem em tradições que estão muito anteriores à internet. Mas procurar isso também exige um pouco de cuidado, porque nem tudo que a gente pesquisa é uma pessoa da sombra. A única coisa que a gente pode padronizar é o tipo de experiência. A pessoa desperta, não consegue se mover, sente uma presença e percebe que tem alguma coisa perto dela. Na Europa, histórias sobre íncubos descreviam entidades que provocavam imobilidade e pressão no peito durante o sono. Nas antigas tradições germânicas existia a mer, associada também a um tipo de opressão noturna. E é desse nome que surgiu a palavra inglesa nightmare, ou pesadelo. Mas no Brasil, existe uma versão especialmente familiar, a pisadeira. A lenda descreve uma mulher velha e assustadora que pisa no peito das pessoas durante o sono. A vítima acorda consciente, só que sentindo um peso descomunal, e ela não consegue se mover nem pedir ajuda. Já no Canadá, existe a Old Hag, e no Japão, Kanashibari. Na China, são interpretados apenas como fantasma, e em algumas comunidades do Egito, a ação de um jin. Bem, as criaturas mudam, mas a estrutura é quase sempre a mesma. Isso levanta uma pergunta interessante. Diferentes povos encontraram a mesma entidade, ou diferentes culturas deram nomes diferentes para uma experiência humana totalmente igual ou parecida? Durante o século XX, o folclorista David Rufford começou a estudar relatos da Old Hag em Newfoundland, no Canadá. A explicação mais simples seria a influência cultural. Alguém conhece a lenda, vive uma experiência estranha e interpreta aquilo através da história que ouviu. Só que o David encontrou um problema. Pessoas que nunca tinham ouvido falar da Old Hag também descreviam elementos semelhantes. Imobilidade, consciência do quarto, pressão no peito, passos se aproximando e uma presença hostil. Em 1982, ele reuniu sua pesquisa no livro O Horror que Vem à Noite, ou o nome original seria The Terror That Comes in the Night. O trabalho não provava a existência de uma entidade, mas mostrava que, por trás da lenda, existia uma experiência humana que era recorrente. As testemunhas não precisavam estar inventando. Elas podiam estar tentando explicar algo que realmente sentiram. A questão era descobrir se aquilo vinha de fora ou se vinha de dentro. A versão moderna das Pessoas das Sombras começou a ganhar forma no início dos anos 2000. Um dos principais responsáveis foi o programa de rádio norte-americano Coast to Coast AM.
Conhecido por discutir fantasmas, discos voadores, conspirações e fenômenos paranormais durante a madrugada. Em maio de 2001, o programa apresentou uma edição chamada Exploring Shadow Beings, discutindo relatos de seres das sombras e recebendo as histórias de ouvintes. Nos meses seguintes, o tema continuou circulando. Em outubro daquele ano, a autora paranormal Heidi Hollis publicou A Guerra Secreta e utilizou o termo Shadow People, ou Pessoas das Sombras. As interpretações de Hollis envolviam entidades negativas e hipóteses interdimensionais. Essas eram alegações paranormais, não tinha nada de científico nisso. Mas a rádios, livros e fóruns fizeram algo decisivo. Deram nome compartilhado a experiências que antes pareciam isoladas. E quando milhares de pessoas começaram a comparar seus relatos, uma figura específica ganhou destaque. O Homem do Chapéu. Ele é chamado de Ratman. As descrições variam, mas geralmente falam de um homem muito alto, completamente escuro, usando um chapéu de abas largas. Algumas pessoas também descrevem um sobretudo. Outras afirmam ter visto os olhos avermelhados, embora a maioria não consiga distinguir qualquer rosto. Ao contrário de outras sombras, que parecem desaparecer quando são percebidas, o Homem do Chapéu costuma permanecer parado. Ele fica te observando. Não existe um primeiro avistamento autenticado. Há relatos de pessoas que dizem tê-lo visto décadas antes de aprenderem o nome da lenda. O problema é que a memória humana não funciona como uma gravação. Ela pode ser reconstruída depois que conhecemos novas imagens e histórias. Isso não significa que todas as testemunhas estejam mentindo, mas significa que uma imagem popular pode se tornar um molde. E talvez o chapéu tenha exatamente essa função: transformar uma sombra vaga em uma silhueta imediatamente reconhecível. Ou talvez, tantas pessoas descrevem algo parecido porque o cérebro humano tende a cometer os mesmos erros. A explicação científica mais associada às pessoas das sombras é a paralisia do sono. Durante a fase REM, quando costumamos ter sonhos muito vívidos, o cérebro reduz intensamente a atividade de grande parte dos músculos voluntários. Esse mecanismo impede que reproduzamos fisicamente os movimentos do sonho. Normalmente, ao despertar, a consciência e o controle muscular retornam juntos. Já na paralisia do sono, essa transição fica temporariamente desincronizada. A mente desperta e o corpo continua imóvel. A pessoa reconhece o quarto, a cama e a porta, mas não consegue se levantar. Ela não consegue falar ou mover os braços e as pernas. E aí vem aquele desespero profundo. Uma revisão sistemática publicada em 2011 estimou que aproximadamente 7,6% da população geral já teve pelo menos um episódio de paralisia do sono. E eu tenho que admitir que eu já tive um, e é horrível. Mas a imobilidade é apenas uma parte da experiência. Durante essa transição, elementos do sonho podem continuar ativos enquanto a pessoa já percebe o ambiente real. Ela pode escutar passos, vozes ou respirações. Ela pode sentir um peso sobre o peito. Pode ter certeza de que alguém está muito, mas muito perto dela. Ou talvez ela pode simplesmente enxergar uma figura humana dentro do quarto. E é isso que torna a experiência tão convincente. A criatura não aparece no cenário de sonho. Ela aparece na sua casa, no seu quarto. Claro que essas experiências lembram as antigas histórias de incubos, da pisadeira e da old hag. Mas quando esses elementos aparecem juntos, o cérebro tenta encontrar uma explicação imediata. Não consigo me mover? Então tem alguém me prendendo. Tem que ter alguém aqui. E por alguns segundos, uma narrativa inteira pode ser construída. O medo, ele é real, eu não estou dizendo que não é. A sensação de presença é completamente real. E agora a figura, de repente, também ficou real. Mas e as pessoas que afirmam estar completamente acordadas? A resposta pode estar na forma como enxergamos no escuro. Nossa visão periférica é muito sensível a movimento e contraste, especialmente em ambientes com pouca iluminação. Mas ela possui uma resolução muito menor do que nossa visão central. Isso significa que o canto dos nossos olhos percebe rapidamente que alguma coisa se moveu.
mas ela não sabe dizer com precisão o que é. Um casaco pendurado, uma cortina, a sombra de um móvel. Durante uma fração de segundo, qualquer um desses objetos pode parecer uma pessoa. E o cérebro humano é extremamente eficiente em encontrar formas conhecidas em imagens incompletas. Esse fenômeno é chamado de pareidolia. É o mesmo mecanismo que nos faz enxergar rostos em tomadas, carros, nuvens e manchas na parede. Pesquisas mostram que o cérebro pode tratar inicialmente uma forma ambígua como um rosto verdadeiro e apenas depois corrigir a interpretação. Isso ajuda a explicar um dos relatos mais comuns sobre pessoas das sombras. A testemunha percebe uma figura pelo canto dos olhos, olha diretamente e então essa figura desaparece. Talvez a criatura não tenha fugido. Talvez a visão central simplesmente tenha revelado que nunca existiu uma pessoa ali. Mas ainda falta explicar uma parte do fenômeno. A sensação de que existe alguém perto de você antes mesmo de você sequer enxergar alguma coisa. Na neurociência, isso é chamado de sensação de presença, ou sentido aranha se você achar mais divertido. É a percepção clara de que existe uma outra pessoa no ambiente, mesmo quando ninguém pode ser visto ou ouvido. Em 2014, pesquisadores liderados por Olaf Blank criaram um experimento usando um sistema robótico. Os participantes movimentavam um braço e o aparelho reproduzia o movimento tocando suas costas. Quando o toque acontecia imediatamente, o cérebro entendia que aquela sensação vinha do próprio movimento. Quando os pesquisadores introduziam um pequeno atraso, essa correspondência era quebrada. Alguns participantes começaram a sentir que havia outra pessoa próxima, uma presença invisível. O experimento não criou uma pessoa das sombras, mas demonstrou algo totalmente importante. O cérebro humano consegue produzir a sensação de que alguém está no ambiente quando ninguém está lá. Agora, combine isso com um quarto escuro, medo, cansaço e uma forma ambígua no canto dos seus olhos. Primeiro, o cérebro sente um intruso. Depois, encontra uma sombra onde possa colocá-lo. A privação do sono também pode produzir erros de percepção e, em casos mais intensos, imagens e sons que parecem reais. Horários irregulares, noites mal dormidas e estresse também estão associados a episódios de paralisia do sono. Isso ajuda a explicar por que relatos de pessoas das sombras aparecem com frequência em períodos de exaustão ou mudança de rotina. Não significa que toda pessoa que viu uma sombra esteja doente. Um erro de percepção no escuro pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, foi isso que aconteceu comigo. Mas existe um ponto importante. Se figuras forem vistas repetidamente enquanto a pessoa está completamente acordado, procurar avaliação médica é uma atitude sensata. A experiência pode ser assustadora sem ser sobrenatural, e pode ser real para quem a vive. Se existe uma base biológica compartilhada, por que as pessoas não enxergam exatamente a mesma criatura? E a resposta para isso é bem simples. O cérebro não trabalha isolado da nossa cultura. Ele utiliza memórias, expectativas, medos e imagens conhecidas para interpretar uma experiência confusa. Em um estudo comparando a paralisia do sono no Egito e na Dinamarca, explicações sobrenaturais foram muito mais frequentes entre participantes egípcios, e muitos relacionaram a experiência aos jinn. A experiência fisiológica pode ser semelhante. A história construída ao redor dela muda. No Brasil, a pressão no peito ganhou a forma da pisadeira, em Newfoundland virou a wood hag. Em outras épocas, episódios parecidos foram associados a demônios ou abduções alienígenas. E na cultura global da internet, a presença sem rosto ganhou um nome simples: pessoas das sombras. A cultura provavelmente não cria todos os episódios, mas oferece uma imagem para algo que o cérebro ainda está tentando entender. Bem, é fato de que não existe uma evidência científica de que essas criaturas existem. A única coisa que temos é de relatos, desenhos, fotografias e vídeos que são totalmente ambíguos. Mas nenhum deles demonstrou de maneira controlada a presença de uma entidade externa. Afinal, isso deixaria o mundo completamente em choque. Talvez seja exatamente isso que torna o fenômeno tão perturbador. Nossos sentidos não funcionam como câmeras. Aquilo que enxergamos é uma reconstrução. E bem,
Quando as informações são incompletas, o cérebro precisa decidir rapidamente o que existe ao nosso redor. Diante de uma sombra incerta, ele pode escolher a interpretação mais segura e lógica. Tem alguém ali. Talvez essa lenda seja apenas o nome moderno para uma experiência muito, mas muito mais antiga. Uma silhueta sem rosto, um observador parado na porta, uma presença que desaparece no instante em que acendemos a luz. Talvez as pessoas das sombras realmente sejam uma criatura. Ou talvez seja a forma assumida pela nossa percepção quando o corpo ainda está dormindo, mas o medo já despertou. Mas e você? Já viu uma figura escura no quarto, no corredor ou pelo canto dos olhos? Nesse caso você conseguia se mover? Você estava acordado ou tinha acabado de acordar? Conte a sua experiência aí nos comentários. E essa noite, se enxergar alguma coisa parada no canto do quarto, antes de olhar diretamente para ela, tente responder: será que essa figura já estava ali? Ou passou a existir no momento em que seu cérebro decidiu que você não estava sozinho?